Olá pessoal, meu nome é Larissa Cândido e sejam bem-vindos ao Lex Estudos. Hoje irei dar continuidade ao conteúdo A Sociologia e o seu valor. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores. A sociologia e a sua relação com outras disciplinas e ciências sociais. História, apesar de não ser completamente uma ciência, é uma matéria indispensável para o entendimento científico da ordem social, uma vez que toda causa social acontece sempre e precisamente em um contexto histórico. Como também a história é sempre a história da sociedade. Dessa maneira, as ciências sociais recebem heranças dos conhecimentos históricos. Fenômenos econômicos. A sociologia não estuda os fenômenos econômicos em si, porém as necessidades sociais em que eles aparecem. Exemplo, os estudos de Max Weber, no que se refere à ligação entre a ética do calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo. Antropologia cultural ou etnologia é muito possivelmente a ciência social com mais extensa ligação com a sociologia. Atualmente, a antropologia não se resume ao estudo dos modos tribais de ordenação social. Sendo assim, ela não recebe mais o rótulo de ciência social dos índios, uma vez que também se ocupa com as causas urbanas. Há anos, a sociologia aplica conceitos derivados da antropologia cultural, bem como técnicas de investigação que antes eram tomadas como especificamente antropológicas. Psicologia social é considerada uma ciência composta. A sociologia, desde a sua origem, se preocupa com as situações psicológicas da vida em sociedade, mas isso não é uma especialização da psicologia. Problemas sociais versus problemas sociológicos. Assemelha ser recorrente que os indivíduos que não estão acostumados com a sociologia tendem a dizer que esta ciência tem como finalidade resolver os problemas sociais. Mas isso é um erro, pois a ciência tem como fim esclarecer os fenômenos desfavoráveis, como eles acontecem e, principalmente, quais são seus motivos. A sociologia tem como finalidade esclarecer os fenômenos que nos circundam na sociedade. Isso não quer dizer que ela elimina os problemas sociais do campo das apreensões. Dessa maneira, os problemas sociais interessam os sociólogos, porque eles são fatos sociais. A sociologia estuda os fatos sociais como um todo, sejam eles percebidos ou não como problemas. No entanto, aos sociólogos interessam inicialmente os problemas sociológicos, isto é, os problemas de esclarecimentos teóricos do que ocorre na vida em sociedade. O que pode ser problema social para um pode não ser para o outro. Sendo assim, há dois fatores subjetivos para o reconhecimento de um problema social: a sensação de desprezo moral que um fenômeno pode causar em uma parte relevante das pessoas na sociedade, a noção de injustiça e o medo que um fenômeno possa trazer ameaça para a população. Exemplo, a imigração pode ser considerada um problema social, visto que algumas pessoas acreditam que ela pode atingir a cultura e as ofertas de emprego de maneira negativa. As doutrinas sociais não estão fundamentadas na observação dos fatos, porém em conceitos sobre como a realidade presumidamente é ou como ela deve ser. De uma doutrina não se obriga a sua demonstração pelos fatos. Em muitos casos, podem entender ambiciosas projeções históricas a longo prazo. As doutrinas sociais são inseparáveis da ética social, isto é, elas expressam como a sociedade deve ser
o que nela é justo e injusto e prescrevem sempre algum ato. As teorias científicas são os esclarecimentos de um fenômeno ou de um grupo de fenômenos com fundamento na observação direta ou indireta dos fatos que a comprovam. As teorias científicas podem auxiliar as previsões na proporção em que forem testadas pela observação dos fatos, porém jamais tem vista esclarecer o que acontecerá no futuro. Esta é uma característica simples da diferença entre doutrina social e teoria científica. A apreensão de fazer da sociologia um mecanismo de mudança social por meio da denúncia de situações de injustiça social, principalmente daquelas vistas nas pretensões das classes políticas ou econômicas, fez com que os sociólogos diferenciassem e nomeassem de sociologia radical e sociologia conservadora. A radical foi apresentada nos Estados Unidos nos anos 60 e está compromissada com a classe subordinada da sociedade capitalista. Já a conservadora é um simples mecanismo de defesa das pretensões da burguesia, sob a proteção do rótulo de ciência. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha com os amigos e comenta. Segue também o Leques Estudos Instagram para que possamos ter uma melhor interação e para que vocês recebam spoilers do que postarei aqui no canal. Um beijo e tchau, tchau!